Salve, salve família, vamos aqui para mais um vídeo do canal. Estamos aqui para mais um vídeo hoje, até comentaram, pô, só agora eu recebi seu vídeo. Gente, o YouTube sacaneia meu canal há muitos anos, não é de agora não. Então você com certeza não vai receber meus vídeos que eu lanço por aí. O YouTube não avisa, mesmo que você esteja inscrito, sininho e tal. Agora vamos aqui para um update aqui e, na verdade, explicar o real motivo porque eu tenho montado, ou eu montei esse setup bacana aqui, né? De um lado tem um monitor 4K, e desse lado aqui é um monitor Xing Ling, né? Bem ruim, mas Full HD. Porque desde criança, obviamente, meu sonho era ser desenvolvedor de software, minto, desenvolvedor de games, né? Eu nem sabia o que era software, né? Eu queria fazer jogos na época do Atari, né? Então eu queria fazer jogos na época do Atari. No meu bacharel, né? Meu projeto final foi um jogo bem mambeme, né? Mas o mais importante não foi o desenvolvimento do jogo em si, mas a aprender como fazer, como funciona o jogo, né? Que diferente de um projeto de software normal, o jogo ele é mais chegado ao cinema, né? Na questão de script, storyboard, etc., do que um software de verdade, né? Perdão, gente, tô com que tá brabo aqui, asma, ainda por cima tá com pólen, né? Por causa da primavera. Então, o que acontece? Finalmente eu decidi investir nisso, né? Não foi tão barato, mas foi menos caro. Eu consegui arrumar um jeito de ser menos caro do que deveria, entre aspas, né? Tive algumas limitações, e entre elas foi a conclusão de não poder usar, por exemplo, a Unreal Engine. Com o setup que eu montei, que foi caro, mesmo assim a Unreal Engine roda mal. Mas eu já sei que a Unreal Engine roda mal em qualquer máquina, né? Então vamos ver que de repente, mais para frente, eles melhorem a otimização, até porque foi até uma das coisas que foi dita, né? Durante essa treta aí da Epic, que eles vão dar um gás na Unreal Engine, porque dali tira dinheiro, né? É a vaca leiteira, pô. Os caras fazem nada, ganham, sei lá, 5% do faturamento de um grande jogo, sem fazer nada, né? Não é sem fazer nada, né? Manter um produto. Mas é um excelente produto, né? Te dá 5% do faturamento, cara. Não é ótimo? Então, e aí eu desisti da Unreal, fui para a Unity, instalei e tal, e comecei a estudar. E é interessante, cara, que a Unity, pelo que eu entendi, no pouco que eu entendi, ela é muito mais acessível na questão de aprendizado. Por exemplo, esse jogo aqui é um jogo que eu fiz. Obviamente, na verdade, eu fiz o tutorial deles, né? Usando os assets deles, tudo deles, né? Eu só basicamente obedeci o tutorial. Em mais ou menos uma hora, coloquei esse jogo aqui funcional. E esse jogo tá rodando no meu Mac velho, ou seja, eu compilei de um jeito que roda em máquinas mais antigas. É um jogo pequeno, 160 megas. Então, tipo, mesmo com a internet de hoje, cara, tipo 5 segundos se eu mandar para vocês aí por internet. Então, espera aí rapidinho. Por que eu resolvi gravar esse jogo? Esse vídeo, caraca, jogo na cabeça. Porque ontem, né, fazendo esse tutorial, na verdade eu já tinha feito outros tutoriais usando o Godot. Unreal Engine nunca consegui rodar, porque, né, nunca tive máquina suficiente para isso. E eu cheguei à conclusão que, de fato, é mais ou menos aquilo que eu imaginava. Se você é desenvolvedor de software, igual eu tenho background em C, não sei o que, ou pode ter em C++, ou C Sharp, não importa. Você tá ferrado. Tá ferrado, porque é muito mais fácil você começar a desenvolver um jogo, principalmente uma pessoa só, se você ou é um músico ou você é um artista gráfico. Porque, gente, se você só sabe codificar, cara, você só sabe codificar. Entendeu? Por isso que eu andei aí por quase uns 2 meses estudando Blender. Não, um mês, né? Eu fiz uns 15 tutoriais aí de Blender, grandes, né? E fui também tentando fazer coisas por conta própria. Ainda não tô bom, obviamente, porra, um mês, né? Mas eu já tenho uma noção agora de modelagem 3D e tal. Só que tem que melhorar bastante isso aí. Aprendi um pouquinho a fazer o UV Map, que é uma coisa que também é muito importante para jogo. Basicamente, jogos profissionais, eles usam isso direto, que é mapeamento, né? Eles não vão pintar um 3D, apesar de existir essa possibilidade. E também som, áudio, música, efeito sonoro. Cara, você tem que ter isso. Então, se você já é músico, até vi um rapaz lá, que ele tá até usando Unreal, se eu não me engano. Ele tá fazendo um jogo lá do cachorrinho que estica, né? O cachorro comeu a fruta do Luffy lá, ele estica. E tá ficando maneirinho o jogo dele, né? E ele é músico. Então, por exemplo, ele tá aprendendo o skill
de software. Eu nem sei se ele está chegando em linguagem de baixo nível, tipo C++ ou C Sharp. Eu acho que na maioria das vezes você não precisa fazer isso, só se você quiser fazer uma otimização pesada. Porque na verdade para fazer o jogo você vai fazer a modelagem 3D do bicho, vai fazer o áudio, vai conectar os pontinhos, e aí obviamente a questão de, por exemplo, colocar inteligência no jogo, aí você vai ter que codificar. Mas no primeiro momento, até você chegar lá, demora. E para o cara que é só desenvolvedor de software, é o contrário. Você não consegue nem startar, porque você não consegue botar o bonequinho, né? Primeiro você tem que botar o bonequinho, fazer a fase, fazer os assets. Se você só sabe codificar, você não tem um background de gráfico ou de modelagem 3D, que tá ferrado, porra. Então, o que eu estou fazendo primeiro? Eu estou aprendendo essa parte, porque é onde eu não sei nada, não é que é meu fraco, eu não sei nada, né? Então, comecei a fazer esses tutoriais e vai demorar bastante, né? E depois, talvez, tem que fazer alguma coisa também de arte gráfica, né? Visual 2D ao invés de 3D, porque também, mesmo um jogo 3D, ele vai usar elementos 2D, por exemplo, inventário, menu, configurações. Então, você tem que ter essa noção, né, de fazer essas coisas. Também tem a parte de Visual Effects, por exemplo, esse jogo aqui, ele já tem, né, porque foi providenciado pela própria, qual o nome? Pela própria Unity, né? Esse aqui, no caso, tá nevando. Deixa eu ver aqui. Tem uns vagalumes ali, tá nevando e tal. É um jogo bacaninha, simples, né? Só para mostrar as coisas. Tem áudio, o bonequinho anda, tem um barulhinho, sobe e desce o elevadorzinho tem um... Tá vendo ali o elevador aqui, ó? Tipo Mario 3. Ou na verdade tipo Mario 64, né? Porque isso aqui é 3D. Então tem barulhinho quando o elevador levanta e desce e tal. Então você tem que ter um conhecimento de áudio, né, musical de preferência, mas de áudio também ajuda. Conhecimento de modelagem 3D, conhecimento de design gráfico, né, parte 2D, e também de programação. Dá para fazer um jogo sozinho? Cara, dá. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalho, né? Esse setup aqui também não montei só para isso, tá? Montei para fazer o meu dia a dia ficar mais fácil para o meu trabalho, né? Paguei do meu bolso, mas porque eu quero ter esse ambiente aqui, ó, tá vendo? Tem aqui uma máquina, essa máquina aqui é a minha máquina velha, tô aqui testando o jogo nela, aí é o que eu posso fazer outras coisas. Se eu quiser plugar, de repente, um outro laptop em um outro monitor aqui, nesse monitor, e esse aqui fica só com essa, beleza, né? Ainda vou montar a minha rede, vou botar um NAS para poder salvar o progresso do jogo. Agora estou salvando em pendrive mesmo. Só que aí eu chego à conclusão que é isso mesmo, né? Se você quer se aventurar nesse mundo dos jogos e você já é programador, igual eu sou, comece a aprender essas novas skills, principalmente a parte 3D. Eu acho que mesmo que você, digamos, vai trabalhar numa empresa grande depois e você vai fazer a parte de otimização de background, né? A parte de pesada mesmo, né? Tipo, quando o software sai, tá todo cagado, você tem que fazer um monte de otimização. Imagino que ali é tudo via código, mas mesmo nesse caso você vai ter que ter uma noção de 3D, noção de movimento, né? Do espaço 3D. E eu acho que isso é bem bacana, porque eu fiz, como falei, 15 aulas aí, dessas aulas de YouTube mesmo, tá? De Blender. E mesmo sendo Blender velho, rodando em máquina velha, esquentando a máquina, mesmo assim, eu aprendi o suficiente para ter a noção de viewport, que é quando você vai desenvolver o jogo, né? Ou vai fazer uma animação, ou vai fazer uma modelagem 3D, tem aquela questão do mundo, o fundo, o que é um UV-map, então você entende aquilo ali. Mesmo que você ainda não saiba fazer, ou mesmo que, digamos, você troca de engine, você vai ter que reaprender aquilo ali. Mas é igual, por exemplo, quando você é um desenvolvedor de software, você sabe, sei lá, C. Então tem que aprender, sei lá, C Sharp, ou tem que aprender Ruby. Cara, você vai fazer as perguntas, tá? Como é que é o loop? Como é que é o C? Como é que eu conecto a banco de dados? Tem conectividade? Como é que eu faço para recuperar tais coisas? Então é isso que você vê, né? Obviamente tem as coisas mais pesadas, tipo, para trabalhar na OpenGL, Vulkan, Metal, não sei o quê. Ali é pau dentro, né? Mas a gente não vai fazer isso, né? Tipo, provavelmente eu vou fazer um joguinho desse aqui, tá vendo? Um robozinho andando pra lá pra cá. Esse é o tipo de interesse que eu tenho, pelo menos no começo. Né? E mesmo assim vai demorar. E é legal, usando a Unity, só para deixar claro, por exemplo, esse jogo aqui eu compilei para Mac. Só que usando a Unity é muito fácil, por exemplo, compilei para web, aí meu jogo já está num link lá escondido, né? Da própria Unity. Vou mandar para os camaradas e tal.
e para minha mulher, para mostrar para meu filho, nem falei com eles, né? E é bacana, porque o que acontece, à medida que eu for atualizando esse jogo, a pessoa, se jogar na parte web, vai ver a versão atualizada. Ele não está funcionando tudo, então eu vou ter que pesquisar para ver como funciona e tal. Mas fiquei bem alegre, bem feliz. E pretendo, não sei se vai ser um sonho, mas pelo menos perseguir esse hobby, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, desde criança. E finalmente eu abri os olhos e falei, cara, deixa eu fazer essa parada, né? Tipo, custa um pouco, custa. Mas, por exemplo, esse setup aqui eu não fiz só para isso, né? Investi numa máquina nova, mas a minha máquina, como vocês sabem, tem 15 anos de idade quase, né? Vai ter a festa de 15 anos dela, né? Esse ano ou ano que vem, não sei, vou comprar um bolo, chamar um príncipe. Perdão, babei. Então é isso. Então, investi numa máquina nova, que eu já estava precisando mesmo. Investi nesse setup aqui, vai ficar decente, porque estava realmente terrível. E aproveitei, né? E vamos que vamos. Bacana, gente. E bom saber também que está muito mais acessível. Quando eu comecei a estudar lá na época, quando eu comecei a estudar jogos lá para fazer o meu jogo lá para o bacharel, foi 2010. Cara, eu acho que nem Steam existia, mas era muito primária. Talvez já existia Unreal Engine, mas eu acho que não era tão aberto assim. Talvez Unity também. Aí a gente fez no DirectX, cara, foi um desastre. Funcionou, botei áudio, botei barulhinho de morrer, botei, né, contador e tal. Mas o importante lá na época era demonstrar como fazer a documentação. Isso nós conseguimos, e conseguimos fazer uma prova do jogo. Perdão. Mas realmente é outro mundo hoje em dia, cara. É muito fácil. Como eu falei, você consegue fazer um jogo, até mesmo, eu sei que é muito difícil, mas dependendo da complexidade, sem digitar uma linha de código. Então, se você é desenvolvedor de software, sandalinha da humildade e vai aprender outras coisas. Vai aprender música. Então, estava fazendo música no Duolingo. Vai aprender modelagem 3D. Vai aprender Blender, né? Que é de graça. Tem um monte de tutoriais aí na internet. Até posso botar o link aí depois do cara. Não é pago, é de graça. Não está patrocinando, não é nada. Mas é onde eu aprendi. Você vai poder até fazer isso em máquinas mais velhas, que ele usa o Blender 2.9, tipo de 10 anos atrás, 7 anos atrás. Então qualquer máquina que tiver na sua casa vai rodar isso. Você vai aprendendo. Na medida que você vê, pô, beleza, gostei e estou progredindo, aí você pode investir em uma máquina melhor, né? E procura saber pela internet aí qual máquina seria para o tipo de jogo que você vai fazer. E com isso você pode tentar, né? Beleza, gente? Eu acho que isso é o que eu tenho que falar aí para falar hoje. Vamos lá que já está quase na hora de trabalhar. Valeu, um abraço.